João 15, versículo 1 ao versículo 8. Amém, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, onde nós temos liberdade de estar na tua presença. Senhor, onde nós temos liberdade, Senhor, de expressar o quanto nós amamos a Ti, o quanto desejamos ao Senhor, como o Senhor é importante para nós. Senhor, eu peço que essa palavra venha queimar, Senhor, hoje em nossos corações. Senhor, e de alguma forma venhamos ser impactados, Pai, pela palavra de vida, Senhor, que vem de Ti, Deus. Senhor, tudo aquilo que vem roubar a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja levada, Senhor, Pai, cada coração, Senhor, de acordo com a necessidade de cada coração, Deus. Nós clamamos, Senhor, e pedimos, Senhor, queima essa palavra em nós, em Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de falar um pouco sobre dando frutos. Dando frutos. Eu vejo que dar frutos, meu querido, é uma obrigação de cada cristão. Todo cristão que está aqui, cada irmão que está aqui, tem uma obrigação de dar frutos. Todo irmão todo aquele que crê em Cristo Jesus e foi batizado, ele deve dar fruto. A palavra do Senhor fala que o Senhor é glorificado porque os seus filhos, os seus discípulos têm dado frutos, têm glorificado o seu nome. E quando eu começo a pensar, imaginar, quantos aqui será que estão dando frutos na casa de Deus? Ou será que quantos que estão aqui têm honrado o nome de Jesus? Será que quantos que estão aqui conseguem levar a palavra de Deus, têm conseguido frutificar em algum lugar, têm conseguido trazer a palavra de amor, a palavra de transformação de Deus? Ou será que quantos que estão aqui não têm conseguido trazer uma palavra de vida, não têm conseguido frutificar, não têm conseguido dar fruto nenhuma? Não sei quantos já viram talvez uma árvore frutífera e bonita, né? Mas quando você passa, recentemente eu passei por um lugar e tinha uma árvore, uma mangueira, né? Uma árvore de manga, né? Para quem não entende, uma árvore de manga. E a árvore de manga era uma mangueira imensa. Não sei se eu estou falando certo, mangueira, acho que deve ser isso mesmo, né? Passei pela árvore de manga, mangueira, e a árvore estava toda cheia, bonita, cheia de mangas, né? Nossa, que coisa bonita, ia ser muito bom se estivesse, né, no quintal de casa, não ia sobrar uma. Eu fiquei imaginando, que coisa bonita, porque ali é um lugar que pega sol, pega chuva, a terra é agradável, a terra é boa, então dá muitos frutos. Eu não entendo muito de agricultura, não sou expert nessa área, mas é um pouco, se você pensa um pouco, imagina um pouco, você sabe que se um lugar está dando fruto, é porque aquele lugar é um lugar bom para dar fruto, porque aquela planta é uma planta boa, e é uma planta que está acontecendo as coisas boas, né? Está chovendo o necessário, o sol é o necessário, o terreno está sendo fertilizado, tem nutrientes bons na terra, então aquela fruta está crescendo, está se tornando agradável para um dia você poder consumir. E quando nós trazemos isso em nossas vidas, meu irmão, será que nós temos sido cristãos que temos frutificados? Será que nós temos sido filhos de Deus, seguidores de Cristo, que onde nós estamos indo,
Nós estamos dando frutos ao Senhor? Será que... Eu vejo uma coisa, meu irmão, eu sei que a terra que nós estamos aqui é uma terra boa, onde a palavra do Senhor é pregada, onde há um manancial de Deus, onde há a graça de Deus, onde há a unção de Deus. Será que, porque muitas vezes nós não temos frutificado, porque muitas vezes nós não temos trazido um fruto agradável ao Senhor? A palavra do Senhor fala que o Senhor, Cristo, é a videira, e nós somos os ramos, e nós estamos ligados à videira, e a videira, ela nos dá a vida, é ela que nos traz vida a cada dia, porque foi através de Cristo que nós tivemos redenção, porque é através de Cristo que nós tivemos vida, porque Ele morreu por nós, e Ele deu a sua vida por nós. Nós estamos conectados em Cristo, então por estar conectado de Cristo, eu preciso dar fruto. Mas se eu não estou dando fruto, será que eu estou conectado com Deus? Se eu não estou dando fruto, o que será que está acontecendo comigo? Se eu não sou uma pessoa que tenho levado a palavra de Deus de uma forma correta, se onde eu chego eu não demonstro o amor de Cristo, se onde eu estou eu não frutifico, eu não mostro às pessoas que Cristo está brilhando na minha vida, meu irmão, talvez alguma coisa esteja errado dentro de nós. Versículo 2 do texto que nós lemos fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos ainda. De tempos em tempos, Deus começa a podar a nossa vida. De tempos em tempos, talvez nós estamos dando frutos, alguns frutos bons e bonitos, mas de repente tem um tempo que o Senhor fala assim: filho, você talvez tenha dado um fruto agradável, mas isso aqui não tem sido o excelente ainda. E muitas vezes Deus permite algumas situações que entram em nossas vidas, para que Ele possa podar as nossas vidas, que Ele possa trabalhar em nossos corações. Deus faz isso porque muitas vezes, nós por sermos ramos, Deus permite podar nossas vidas, porque tem coisas que estamos vivendo, que tem roubado a nossa força, que tem roubado a nossa intimidade com Deus, que tem roubado os nutrientes que Deus está liberando para nós. Tem muitas coisas que estão enraizadas dentro de nós, que está tirando a possibilidade e o potencial de Deus fazer alguma coisa em nós. E Deus então permite muitas situações, porque Deus é aquele que sonda e conhece o meu coração e conhece o interior, e Ele sabe aquilo que tem roubado a possibilidade e o potencial que há em você, para você dar fruto. Então muitas vezes Deus permite que uma dor, que um sofrimento, muitas vezes Deus permite que uma tribulação venha entrar na sua vida, para que Ele possa podar o seu coração, para que Ele possa podar a sua fé, para que um dia você possa crescer muito mais daquilo que você tem crescido hoje, que você possa correr essa carreira com muito mais excelência do que você tem corrido hoje. Meu irmão, entenda uma coisa: tudo que nós vivemos nessa vida, e tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós temos, está no controle das mãos de Deus. A sua vida está no controle das mãos de Deus. De repente você pergunta para Deus, fala assim: Deus, por que o Senhor permitiu tal situação? Por que o Senhor permitiu aquela luta na minha vida? Por que o Senhor permitiu que eu perdesse meu emprego? Por que o Senhor permitiu que meu casamento tivesse um problema hoje, uma dificuldade? Sabe, meu irmão, tudo está no controle das mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. O mundo todo, Deus está sentado no seu trono e Ele governa com poder e justiça. Ele sabe o melhor que Ele tem para mim e para você. Mas existem momentos que Ele vai lá e poda a nossa vida. Vai momentos que Ele vai lá e dá uma machadada, diz assim: ai meu Deus, como dói isso, que coisa ruim. Eu não sei quantos já viram alguém podando uma árvore, mas eu já vi algumas podas na minha vida. E depende da situação, o cara que está podando, ele vai lá e detona a árvore. Não sei se alguém já viu isso. Assim, meu Deus, esse cara, ele é louco, ele está acabando com a árvore. Mas sabe, ele está podando, porque ele está tirando, alguns ramos estão tirando a força daquela árvore de crescer e produzir mais frutos. Então Deus, Ele faz o mesmo. Ele permite
que nós sejamos podados por Ele, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver a cada dia mais, para que você possa buscar a cada dia mais a presença e a graça de Cristo. Mas como está essa conexão com Cristo? Se eu sou o ramo, estou conectado na videira, eu preciso estar conectado. E como está a minha conexão? No versículo 4 e 5 do texto que nós lemos, fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, Jesus falando, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu neles, ele dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como está a sua conexão com Cristo? Como está a sua vida baseada na palavra de Deus? Para você ter internet em casa, você precisa ter um provedor de internet. Senão você não pode. Você pega o teu celular e tenta entrar na internet e você não consegue. Na sua casa, para você entrar na internet, você tem um provedor na sua casa que te provê a internet para que você tenha conexão na internet. E nossa vida com Deus, ela existe uma conexão também. A palavra do Senhor fala, não existe outro, eu não posso chegar a Deus se não for através de Cristo. E como está a minha conexão com Cristo? Como estão os frutos? Se eu talvez não estou dando frutos, é porque a minha conexão talvez não está boa. Como eu fortaleço a minha conexão? Como eu fortaleço a minha busca para que eu dê mais frutos? Meu irmão, talvez você precise ler um pouco mais a palavra de Deus. Talvez você precise orar um pouco mais, buscar um pouco mais de intimidade. A palavra de Deus precisa estar na sua mente e no seu coração. Ontem eu falei nos jovens, se eu perguntasse talvez para algumas pessoas que estão tanto tempo na igreja, ou talvez que cresceram na igreja, se eu perguntasse a música de algum MC no momento, talvez eles conseguiriam cantar a música do MC Guimé todinha, ou da Shakira, ou do Tiaguinho, e ainda saia dançando aqui, rebolando. Ou de um forrozinho qualquer aí, do sertanejo aí, o Michel não sei o que das vidas aí. De repente se eu perguntasse para você, e aí, qual que é a escalação do Coringão? Tu ia falar até o reserva e o cara que estava no sub-20. Se eu perguntasse para você como está o campeonato alemão, talvez você fale assim, hoje foi assim, daquele jeito. Se eu perguntasse para você a respeito da novela que está passando na Globo lá, você ia contar o roteiro para mim. E ainda contar as novidades que viriam na semana todinha. Porque você está informado. Mas, se eu perguntar para você, como está a tua leitura bíblica? Se eu perguntasse para você, meu querido, quantos versículos da Bíblia você sabe? O Senhor é pastor e nada me faltará. Irmão, você está bem, você está lendo a Bíblia mesmo. Porque na casa lá tem aquela Bíblia aberta, né, sabe, no Salmo 23, todo dia eu passo, está lá, decorei, né? Sabe, meus irmãos, se eu quero ter uma conexão boa com Cristo, a minha mente e meu coração requerem mais busca de Deus. Se minha conexão com Cristo, se eu quero dar frutos que permaneçam, eu preciso me sacrificar a ler a palavra e guardar a palavra no meu coração e na minha mente. Como o salmista fala, eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu quero permanecer firme, se existe alguém do meu lado, talvez no trabalho, que precisa de uma palavra renovadora, uma palavra rema de Deus, e você vai falar, peraí, deixa eu ligar para o meu pastor, ver se ele tem uma palavra para você. Meu irmão, você precisa ter uma palavra de Deus todo dia. Você precisa meditar na palavra do Senhor diariamente. Todo dia aqui todo mundo come, é muito gostoso tomar aquele cafezinho, aquele pãozinho na chapa, nossa, é uma delícia, com queijinho, presunto, alguns, né, o ovo, o bacon, né, não sei, eu gosto com ovo e bacon, né, quanto maior, melhor, né, desse jeito, é agradável demais, mas é aquilo que me faz ficar forte durante o dia, e andar para lá, andar para cá. Mas eu pergunto,
É da mesma forma que eu preciso manter a minha devocional, minha vida de busca com Deus, minha vida de oração. Irmão, quando foi a sua última oração? Pastor, lá na cela, o irmão pediu para me levantar o clamor com todo mundo, foi minha última oração do mês. Sabe, se eu quero andar a minha conexão bem com Deus, se eu quero estar forte, eu preciso manter a minha vida cada dia com Deus, ensinar a minha família a andar com Deus, ensinar os seus filhos a orarem, a ler a Bíblia, a ter intimidade com Deus. Meu irmão, a Bíblia fala que se eu posso dar frutos se eu estou nele, se eu não estou nele, eu não posso dar frutos. É interessante o que nós vamos ler daqui em diante, porque o texto fala assim: todo aquele que não dá fruto, ele lança fora e queima. Meu irmão, desculpa falar isso, mas Jesus nesse momento, ele foi duro demais, porque todo aquele que está em mim, que está em Cristo Jesus, e não dá fruto, ele vai lá, corta e lança no fogo. E eu quero perguntar, por que muitas vezes nós estamos secando e adoecendo, e muitas vezes nós não estamos dando frutos? Porque Deus requer de todos aqui frutos, porque Jesus requer de cada irmão frutos, mas porque você talvez tenha 89 anos de idade que você não pode dar frutos, você pode dar frutos. Não é porque você talvez tenha 11 anos e você já entende a palavra de Deus que você não pode dar frutos, você pode dar frutos. Eu quero falar por que muitas vezes nós secamos, por que muitas vezes nós adoecemos. Eu vejo que uma das razões que adoecemos e secamos e paramos de dar frutos é porque existe incredulidade no nosso coração, porque muitas vezes deixamos de acreditar 100% no poder de Deus em nossas vidas, se tornamos cristãos muitas vezes incrédulos, que muitas vezes não acreditam no milagre, ou numa provisão, ou numa manifestação que vem de Deus. Sabe, irmão, tem coisas que eu oro já há talvez 15 anos na minha vida, e eu até hoje, eu continuo orando, porque eu acredito no Deus que faz milagres. E eu não paro de orar, e eu não sou incrédulo, porque eu sei que Deus pode fazer a qualquer momento. Porém, todas as coisas estão nas suas mãos, e tudo que Ele quiser fazer, na hora que Ele quiser fazer, Ele é Deus, Ele faz. Então eu não sou incrédulo, eu não posso ser incrédulo, eu não posso deixar a incredulidade entrar no meu coração e destruir aquilo que eu acredito. Mas, sabe, irmãos, muitas vezes nós vemos, caminhamos, encontramos tantas pessoas incrédulas dentro da palavra de Deus, que talvez não acreditam muitas vezes na manifestação que Deus pode fazer, nos milagres que Deus pode realizar, na provisão que Deus pode trazer na sua casa, trazer no seu emprego, na sua família, talvez um milagre, uma cura no seu corpo. Não, quantas vezes eu já vi alguém chegando aqui e falando assim: pastor, eu fui curado, oraram por mim, eu fui curado, eu creio. Talvez já vi também outros irmãos que estão muito tempo orando e não viram a cura de Deus ainda, mas creem que Deus pode fazer a qualquer momento. Sabe, irmão, você não pode deixar a incredulidade no mundo entrar na sua vida. Você não pode deixar a incredulidade entrar no seu coração e acabar com os frutos que Deus quer que você dê. Quantos cristãos que estão secando, quantos cristãos que estão deixando de dar frutos, de florescer, por causa do mundo, por causa da incredulidade que tem entrado em nossos dias. Certo, existe uma história de um pastor, que ele comprou uma igreja lá nos Estados Unidos, e por lei nos Estados Unidos, toda igreja precisa ter estacionamento, toda igreja precisa ter estacionamento, é uma lei americana, todo lugar público precisa ter um estacionamento. E esse pastor comprou a igreja, só que atrás da igreja tinha uma montanha, e aquela montanha estava lá, e como ele ia fazer o estacionamento? Terminou um culto, e ele falou assim: irmãos, hoje vamos fazer uma vigília, se a palavra do Senhor falou, se eu tiver a fé, Ele pode mover a montanha de um lugar, eu creio que o Senhor vai mover essa montanha hoje à noite. Mas e se fosse hoje aqui, como seria, né? E o pastor levantou a mão: quantos vão ficar?
ficou 15 irmãos. Vamos começar a orar. E eles começaram a madrugada orando. Senhor, faça um milagre. Senhor, mova a montanha de um lugar para o outro. E aqueles irmãos orando com fervor. E a cada uma hora ele mandava o irmão: irmão, olha lá fora. Vê se a montanha já pulou. Se a montanha já foi embora. Olhava lá fora. Pastor, não, a montanha está lá ainda. Então vamos orar. Continuaram orando. Passou 2 horas. E outra vez outro irmão: pastor, a montanha continua lá. Vamos continuar. Chegou 3 horas da manhã. Dos 15 irmãos que tinha, já começou: esse pastor aí não tem unção nenhuma não. Eu acho que Deus não vai fazer nada não. A loucura do pastor orar para a montanha e ir embora. Ele tomou muita coisa em casa, eu acho, né? Não sei. Pastor, a gente vai embora. Dos 15 ficaram 8. Continuaram orando. Cada uma hora ia lá. Cadê a montanha? Está lá ainda. 7 horas da manhã, foram embora mais 3 irmãos. Ficaram somente 5. 7 horas da manhã, olharam para fora. Pastor, eu acho que Deus não vai mandar a montanha sair daí. Passou 10 minutinhos. Chegou um cara e bateu na porta da igreja. Daí saiu o pastor. Oi, pode falar. Você que é o pastor? Eu sou o pastor. Sabe o que é? É que eu estou fazendo uma obra aqui próximo. E não onde eu estou, está precisando de entulho. O senhor se importaria se eu tirasse toda essa montanha daí e levasse para tal lugar? Para fazer a construção? O pastor olhou: não, irmão, pode levar. O irmão foi lá, o cara foi lá, tirou toda a montanha e ainda fez o estacionamento para o pastor. Sabe, talvez você faça assim: pastor, eu vou orar para aquele vizinho corintiano, para Deus mandar a casa dele embora, né? Nada contra os corintianos, né? Aquele vizinho funkeiro teu, Deus que manda ele para a China, né? Os missionários precisam. Mas sabe, é um teste de fé. De repente, se a gente fizesse um momento aqui, irmãos, vamos fazer aqui um momento de oração. Quantos talvez falam assim: pastor, isso não vai acontecer, porque a ciência explica, e a física explica dessa forma, e a química não sei mais o que, né? Chama um matemático e faz as contas, sabe, não dá. Meu irmão, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de milagre. O Deus que nós servimos, Ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer momento. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se eu caminho com o Senhor, se eu estou conectado no ramo, eu preciso entender, eu não posso ter incredulidade no meu coração. Eu preciso entender que o Senhor está a cada momento sobre minha vida. Meu irmão, você precisa a cada dia crer mais e mais no poder de Deus. Assim a sua fé pode crescer, a sua fé pode aumentar. Faça propósito diante do Senhor. Senhor, eu vou fazer propósitos de oração, eu vou fazer propósitos de jejum, porque eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas. Quando nós fazemos propósitos e oramos e jejuamos e fazemos vigília, a nossa fé começa a aumentar. Quando você começa a crer e orar para que milagres aconteçam, que coisas que talvez sejam impossíveis acontecer, e elas começam a acontecer, a sua fé começa a aumentar. E você conhece e começa a ver o Deus Todo-Poderoso, o qual nós servimos. Se eu perguntasse nessa igreja, quantos aqui já viram um milagre de Deus? Ou uma manifestação poderosa de Deus? Quantos aqui já viram alguma coisa? Deus se realizando de alguma forma, provendo na sua vida alguma coisa? Meu irmão, quase todos aqui já viram. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus poderoso. Se você a cada dia buscar: Senhor, faça milagres, manifesta na minha vida, a sua fé, a incredulidade vai embora e a sua fé vai crescer. Se deixa a incredulidade entrar no meu coração, é a mesma coisa quando eu jogo água no fogo. Ela apaga, ela desaparece. A incredulidade quando entra é como jogar-se areia na sua fé. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Uma segunda razão porque muitas vezes os frutos, eles secam e adoecem, é quando não nos importamos em dar frutos. Quando muitas vezes nós não nos importamos de frutificar. Tem muitos irmãos, desculpem, meus queridos, mas tem muitas pessoas que não se importam em frutificar. Muitos irmãos que não se importam de glorificar o nome de Cristo.
No versículo 8 de João 15 fala: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serem os meus discípulos. O Senhor é glorificado toda vez que eu frutifico, toda vez que eu dou frutos agradáveis ao Senhor. O Senhor, Ele é honrado e é glorificado através da sua vida. Mas para isso, eu preciso me importar em frutificar. Mas para isso, muitas vezes, eu preciso deixar muitas vezes o meu conforto de lado, ou alguma coisa que me importa. Irmãos, quantos irmãos, de repente, tem muitos irmãos aqui que fazem um sopão, que deixam as suas casas numa sexta-feira, e vão lá servir comida para os irmãos que estão lá qualquer lugar que estiverem. Sai da sua casa numa sexta-feira à noite, agradável, assistindo um filme, ou com a sua família, mas eles saem talvez na chuva, ou no frio, ou no calor, eles saem de qualquer forma, e eles servem lá comida. Muitas vezes estão servindo comida lá, os caras estão enchendo a cara, estão zoando com a cara deles, estão falando palavrão, estão bagunçando. Aqueles homens, muitos deles, semanas sem tomar banho, mas aqueles irmãos, eles estão lá, dando frutos, eles estão lá servindo. Quando falamos de dar frutos, é muitas vezes sair do nosso conforto pessoal. De repente você está na sua vida lá boa e confortável, mas, sabe, Deus dá oportunidade a você a frutificar, a expressar o amor de Cristo, aquele que necessita. De repente do seu lado tem alguém lá que está precisando ouvir a palavra de Deus, está ansioso, desesperado pela palavra de Deus, e Deus quer te usar. Só que muitas vezes você fica acomodado. Ah, pastor, hoje não dá não. Hoje não dá não. Hoje o jogo do Coringão não dá não. Hoje não dá. Misericórdia. Ah, pastor, hoje não dá. Aquela novela, hoje é o ápice da novela. Vai ser aquele momento mais agradável, sabe? Muitos de nós não estamos nos importando em glorificar o nome de Cristo. Como eu falei, não existe idade, não existe classe social para glorificar o nome de Cristo, mas você somente precisa se expor e deixar que o Senhor te use. Aquele que não dá fruto, o Senhor corta. Aquele que não dá fruto, o Senhor corta e lança para ser queimado. Meu irmão, você que talvez está na casa de Deus há algum tempo e não tem frutificado, nesta noite, a minha oração é que você saia incomodado daqui. Que eu não quero que você chegue no céu e o Senhor fale assim: olha, lembra, alguém um dia te trouxe uma palavra que você não estava frutificando, e eu falei que te lançaria fora. É a palavra do Senhor, ela é viva e verdadeira. Meus irmãos, precisamos olhar e olhar com realmente atenciosamente para a palavra de Deus e perguntar: eu tenho frutificado? Quantas pessoas aqui que Deus tem uma obra linda, maravilhosa. De repente você, mas pastor, eu não tenho chamado para pregar assim, daquele jeito, sabe? Deus pode te usar de qualquer forma, do seu jeito, do jeito que você é, do jeito tímido também, de repente, que você é. De repente, se você não tem nenhuma, pastor, eu não sei fazer nada, não importa. Deus, Ele pode usar a sua vida de qualquer forma. Ontem eu falava com um rapaz que ele é artista, e ele falou assim: cara, quando eu faço evangelismo, eu não prego, eu não falo nada. Ele fala assim: eu não falo nada, mas eu pego minha prancheta e começo a desenhar. No meio do meu desenho, as pessoas começam a parar e perguntar o que eu estou fazendo, e eu começo a falar do amor de Cristo, e ali começa a ser evangelizada. Quantas pessoas eu ganho fazendo isso? Tem alguns irmãos na nossa igreja que são cabeleireiros, e eles estão lá cortando o cabelo, e eles começam a cortar o cabelo, começam a falar do amor de Cristo, começam a falar o que Deus fez na vida deles, contar o seu testemunho, e estão frutificando ali, cortando o cabelo, fazendo o seu serviço, mas estão honrando o nome de Deus. Meu irmão, Deus, Ele quer te usar naquilo que você estiver fazendo. Deus quer que você frutifique na onde você estiver, talvez na sua vizinhança, na sua universidade, na sua casa. Meus irmãos, precisamos dar frutos, precisamos frutificar, precisamos honrar o nome de Cristo. Todos nós temos um chamado. Desenvolva o seu chamado.
Desenvolva o seu propósito nessa terra. Não deixe os anos passar. E você venha falar, mas poxa, eu poderia ter feito. Agora eu já sou velho, não tenho mais força nem vigor. Meu irmão, faça enquanto você puder. Faça o que o Senhor tem colocado para você fazer no momento que Ele tem mandado. Não deixe se prolongar, não deixe passar tempo. Mas agora, pastor, estou ocupado. Meu irmão, faça ao Senhor alguma coisa. Honre ao Senhor com a sua vida. Glorifique o nome do Senhor como você puder. Não esconda. Terceira razão que muitas vezes nós adoecemos e não damos frutos. Não esconda o pecado na sua vida. Não esconda nunca o pecado. A Bíblia fala que nós somos pecadores, porém o Senhor morreu por nós e nos santificou. E sabemos que nossa luta é diária contra o pecado. Mas tem aquele tipo de pessoas que elas pecam e logo se arrependem. Senhor, eu me arrependo, eu errei. E não volta a cair. Ou se volta a cair, vai lá e conversa com algum irmão, abre o seu coração. Mas tem um outro tipo de pessoas, que são as pessoas que guardam o pecado no coração. Que guardam um problema na sua vida, um pecado que cometeu dentro da sua vida, as 7 chaves, e não deixa que ninguém possa ver um dia, que ninguém possa enxergar um dia. Aquele velho ditado, a mentira tem perna curta, um dia vão descobrir. Sabe, meu irmão, não deixe o pecado agonizar a sua vida. É muito vergonhoso muitas vezes quando nós pisamos na bola e erramos, desapontamos alguém, fazemos alguma coisa que entristeceria alguém e preferimos guardar em nosso coração, para que ninguém possa enxergar. Eu lembro que teve uma vez uma situação na minha vida que eu guardei durante 2 anos e nunca contei para ninguém, não tinha contado para ninguém. Eu lembro que aquela situação ficava amargurando meu coração e ficava lá dentro, parecia que tinha aquela azia interior, não sei como funciona isso, né? Aquela azia no coração, que alguém falava do assunto e ficava assim, ai, que dor, ai, que coisa ruim. E aquele amargura no coração, aquele problema, eu disse, não, ninguém pode saber, isso é vergonhoso, nunca vou contar para ninguém. Mas teve um dia que o Espírito Santo foi ao fundo do meu coração, e eu fui lá e abri meu coração para algumas pessoas, e falei assim, olha, eu errei, eu fiz isso, eu pequei. Sabe, meu irmão, aquilo foi como algo maravilhoso que nunca tinha sentido. Talvez foi como o primeiro dia que eu aceitei a Jesus na minha vida. É como alguém que está escravo, está preso, e abre a porta e ele tem a liberdade para sair. Foi como se minha oração subisse diferente aos céus. Fosse como eu estivesse pregando e alguma coisa acontecendo de novo. Uma mudança estivesse acontecendo, porque eu guardei uma situação e não queria mostrar para ninguém por vergonha. Sabe, tem muitos irmãos que estão trazendo malefícios para a sua vida, tanto física como vida espiritual. Porque você traz amargura e traz tristeza, agonia, muitas vezes ódio no seu coração, falta de perdão por você, e aquilo começa a amargurar a sua vida, muitas vezes trazendo doenças, trazendo problemas físicos para você, problemas muitas vezes de nervosismo, de estar angustiado. Já foi comprovado em alguns casos que esse tipo de amargura no seu coração traz doenças físicas de verdade, sabe? Meus irmãos, como a palavra do Senhor fala, nós precisamos liberar, nós precisamos pedir perdão diante de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, nós não podemos deixar o pecado entrar em nossos corações, nós precisamos libertar, nós precisamos falar, Senhor, me perdoa, abrir o seu coração para alguém. Tem um texto aqui que o salmista,
Davi falou, Salmo 32, do 3 ao 5, fala assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessaria as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Quantos que têm agonizado a sua vida, e não tem conseguido frutificar, que não tem mais conseguido florescer, que não tem mais conseguido honrar o nome do Senhor, porque tem um peso sobre o seu coração, um peso sobre a sua vida. Meu irmão, hoje é o dia de você envergonhar o nome de Satanás. Hoje é o dia que você vai envergonhar Satanás e falar: Satanás, eu não aceito mais esse peso no meu coração. De repente você está guardando o seu coração, você precisa deixar que vá embora. A sua vida espiritual não está mais progredindo, porque você tem mantido isso no seu coração. Provérbios 28:13 fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando eu confesso a minha dificuldade, quando eu confesso algo que está oculto, a Bíblia fala que o Senhor faça que meus caminhos e a minha vida volte a prosperar. Quantos irmãos que estão com o seu coração emperrado? Vida, talvez material, financeira, sentimental, física, saúde, está tudo emperrado. Porque muitas vezes não quer abrir seu coração para alguém, que muitas vezes não quer confessar um erro. De repente no seu casamento, de repente você como filho para o seu pai, para a sua mãe, de repente você como mulher para o seu marido, ou um familiar, um amigo seu, ou de repente alguma coisa que você fez contra alguém, que ninguém saiba. Mas sabe, Deus Ele conhece o seu coração. E hoje é a noite de você falar assim: Deus, eu não quero mais isso. Eu quero voltar a frutificar como eu frutificava antigamente. Eu quero voltar a brilhar como o Senhor fazia antigamente, como o Senhor usava a minha vida. 1 João 1,9 fala assim: confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Deus, Ele está a qualquer momento para nos perdoar. Meu irmão, como está a sua vida diante de Deus? Será que você tem trazido frutos que permanecem? Será que, onde você está honrando o nome de Jesus de verdade? Ontem eu falava sobre a história da Arca da Aliança. E a história da Arca é que ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E durante 20 anos, Abinadab cuidava daquela casa, cuidava daquela arca. Tinha 2 filhos, Aioa e Uzá. Durante 20 anos, aquela arca estava na casa daqueles homens. Aquele homem Uzá estava na sua casa, a arca, sabia todas as histórias da arca, sabia tudo sobre a arca, tudo o que tinha acontecido, as maldições, as leis, as bênçãos, sabia tudo. Mas no dia que Davi veio buscar aquela arca, Uzá e Aioa, seu irmão, estavam carregando a arca num carroção de bois. E no meio do caminho, aquele boi tropeçou. E Uzá, aquele homem que tinha ficado 20 anos com a arca, e sabia que em momento algum ele poderia tocar naquela arca. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e tocou naquela arca. 20 anos, sabia todas as leis, sabia tudo, mas não sabia nada. E quantos que estão aqui de repente, que estão tanto tempo na casa de Deus, e tanto tempo sem frutificar,
tanto tempo sem dar um fruto. Eu quero voltar àquela palavra. Eu quero chamar os meus louvor. Quero voltar àquela palavra, quando Jesus falou: todo aquele que não der fruto, eu o cortarei e lançarei no fogo. Uma palavra dura de Jesus. Mas eu quero que nessa noite você possa clamar ao Senhor: Senhor, será que o que eu estou fazendo é errado? Será que eu estou dando fruto? Deus conhece o seu coração melhor do que ninguém. Eu quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus. Meu irmão, minha função aqui não é te julgar, mas sim alertar sobre a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Eu quero, nessa noite, fazer um apelo. Eu quero fazer uma oração com você. Você que está aqui e ouviu essa palavra, e você não tem dado frutos. Você sabe que você está doente, que seus frutos secaram. De repente você nunca deu frutos, ou você de repente você deu frutos, mas você sabe que nesse momento seus frutos estão secos ou já morreram. Eu quero orar por você, porque minha preocupação é o que a palavra do Senhor fala: todo aquele que não der fruto, eu lançarei, jogarei, queimarei ele. Você que está aqui, pode ser líder de célula, pode ser um intercessor, pode ser alguém que faz alguma coisa, uma atalaia, ou de repente você é alguém que participa dos nossos cultos, um membro. Mas essa palavra do Senhor é muito dura, é muito dura. Eu quero, em nome de Jesus, orar com a tua vida, para que de alguma forma você fale assim: Deus, eu quero voltar a frutificar, eu quero me preocupar em frutificar, eu quero me preocupar em fazer alguma coisa para o Senhor, eu quero me preocupar em voltar a servir o Senhor com o meu chamado, com o meu dom. Eu quero me preocupar em outra vez frutificar na onde eu estiver, falando do amor de Deus, servindo alguém que precisa ser servido, ajudar alguém que eu posso ajudar, mas somente expressando o amor de Deus, os frutos de Cristo crescendo na minha vida. Eu quero orar para a tua vida em nome de Jesus. Você que quer voltar a frutificar, você que quer voltar a crescer, ou você quer frutificar em nome de Jesus, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar para a tua vida, para que a graça de Deus encha o seu coração e renove o seu ser outra vez, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Chama nossos líderes, os pastores, missionários, mas vem você que está cheio da graça de Deus.
Você que está cheio da unção de Deus, vem aqui orar para nossos irmãos, clamar pelo Senhor, pela vida deles, que eles voltem a frutificar, que eles voltem a ser usados pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
Rekana stiri bari kone yamana. Reba kana show. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Senhor, esta é uma igreja que se chama pelo Teu nome, Deus. Senhor, aqui há pessoas com o coração quebrantado e humilde diante da Tua presença, Deus. Senhor, venha frutificar, Senhor. Venha fazer que nossas vidas agradem a Ti. Senhor, nós não queremos ser lançados fora. Nós não queremos ser cortados e ser lançados fora no fogo, Deus. Nós queremos ser uma igreja que irá tocar essa cidade. Nós queremos ser uma igreja que levaremos salvação nessa pátria, Deus. Senhor, nós não queremos ser a igreja que é famosa nessa cidade. Nós não queremos porque, Senhor, nós somos a maior igreja. Mas, Senhor, nós queremos ser uma igreja que ama ao Seu nome. Uma igreja missionária. Uma igreja que ama o Senhor de verdade. Uma igreja onde o Senhor é o centro, onde o Senhor é alicerce. Nessa noite renova chamados, renova chamados, renova vidas, renova corações. Pessoas que estão perdidas, Senhor, renova outra vez. Corações onde o fogo apagou, onde a paixão pelo Senhor apagou. Nessa noite, renova. Nessa noite, traga o fogo outra vez. Um tempo novo. Senhor, abençoa a cada filho Teu que está aqui na frente. Que nessa noite saia renovado pela Tua presença, pelo Teu toque, pela Tua unção, Deus. Que saia marcado pela paixão do Senhor. Que eles sejam conhecidos pelos frutos, e frutos que permanecem, frutos que têm abençoado outros. Fortalece o coração deles, a sua fé, a sua busca, o seu interior. Tudo que Satanás tem tentado, Pai, amarrar, em nome de Jesus, pelo poder, em nome de Cristo, solta, liberta. Abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Por Deus, Senhor.